Amém, amados? Muito bem, nós estamos então, amados, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. A série de mensagens que temos visto é sobre as características de uma igreja saudável. E eu gostei desse momento porque estou fazendo uma característica por domingo. Isso é muito bom porque nós podemos expandir melhor. E a característica que hoje nós vamos ver é uma característica que, na verdade, deve ser a marca de todo cristão. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Tem que ser a marca de todo cristão. João capítulo 15, verso 1, diz assim então, Jesus falando para seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Se ele disse que ele é a videira verdadeira, é porque há videiras que não são verdadeiras. Há videiras que não são genuínas. E nós precisamos estar atentos a isso. E o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, e para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, permaneçam em mim. Volte para o 3, Márcio, por favor. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Veja o que Jesus está dizendo. As palavras de Jesus nos limpam, nos purificam. Só que muitas vezes a gente só é purificado no domingo à tarde, de manhã, perdão. Mas nós precisamos estar limpos todos os dias. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sabe como você vai frutificar na vida? Estando conectado com Cristo. Fale para seu irmão, para sua irmã, conecte-se com Jesus. Se conecte com Jesus. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer. Sem ele não podemos fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha aí que promessa maravilhosa, amados. Você estando conectado com Deus, ligado com Deus, você permanecendo com Deus, você vai pedir. Sabe por quê? Às vezes isso fica difícil ao nosso entendimento. Porque a gente acha que o pedir, como quando nós estamos na carne, é igual a pedir quando nós estamos ligados com Deus, e não tem nada a ver. Porque quando você está ligado com Deus, você não vai pedir coisas da carne, vai pedir coisas do Espírito. Quando você está conectado com Deus, é impossível você pedir coisas para a sua própria carne. E você se liga em Deus e você pede coisas espirituais. Você pede mais do Espírito, você pede mais frutos, mas que você produza mais. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Até aí, no momento. Uma igreja saudável, amados, não é medida pelo tamanho do templo, da sala, não é medida pela estrutura, não é medida por uma equipa musical grande, com tantos instrumentos, não é medida pelo número das pessoas. Uma igreja saudável é reconhecida pela sua frutificação.
E essa é a característica que eu gostaria de ver hoje. Nós precisamos ser frutíferos. Jesus declarou: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Isso significa que o fruto não vem de uma aparência religiosa, mas de uma vida conectada, ligada a Cristo. E nós precisamos estar conectados, ligados a Cristo. Uma igreja pode ter estrutura sem vida. Pode ter movimento sem transformação. Pode ter atividades sem frutos. Mas quando Cristo está no centro da vida da igreja, tudo floresce. Quando Cristo é o centro, floresce. E independentemente se tem 50, 20, 100 ou 1000 membros, essa igreja, porque tem Cristo como centro da sua vida, ela floresce, ela frutifica. E a primeira marca que eu gostaria de analisar com vocês é que a frutificação ela é evidenciada por uma vida cheia do Espírito. Uma árvore viva produz fruto naturalmente. Você vê, quando vê uma árvore que está cheia de frutos, você diz: olha, essa árvore é boa. Não é verdade? Um cristão saudável produz evidências visíveis da presença de Jesus na sua vida. O cristão que é realmente saudável, ele produz evidências visíveis da presença de Jesus na sua vida. E o fruto aparece no caráter, nas atitudes, nas palavras, nos relacionamentos. Tudo isso. O apóstolo Paulo ele vai descrever, e já vimos isso nessa mensagem, domingos anteriores, em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os frutos do Espírito. E uma igreja saudável não produz apenas eventos, produz pessoas, vidas transformadas. Eventos são muito bons, mas evento não transforma ninguém. Se o evento, ou se aquilo que nós fizermos, seja veredas ou seja outro, não tiver a pessoa de Cristo na sua centralidade e o agir do Espírito, apenas é um evento. Nós devemos buscar a presença de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que tudo começa no núcleo. Tudo começa no coração de cada cristão. Mas também no núcleo familiar. E nós precisamos ser frutíferos dentro da nossa própria casa. Seria incoerente eu querer ser frutífero apenas fora ou aqui na igreja, mas em casa não tenho nada de frutos. A primeira área onde eu preciso frutificar como cristão, como discípulo, é dentro da minha própria casa. É fácil parecer espiritual no domingo de manhã. É muito bom a gente vir, botar aquela camisa bonita, aquele blazer e vir aqui e mostrar a nossa santidade. Mas em casa, essa santidade desaparece. Conta uma história de um filho pequeno que falou para o seu pastor: pastor, eu gostaria de vir morar aqui na igreja. Mas por quê? Você não está bem em casa? Não estou bem, só que o meu pai aqui na igreja é diferente de casa. Ele é amoroso, ele abraça a gente, mas em casa não. Então eu acho que esse ambiente é melhor para ele. E realmente, muitas vezes a gente veste máscaras e acha que por estar aqui na igreja, devemos ser assim. Não, nós precisamos ser da mesma maneira em casa, na igreja, na rua, no trânsito, no trabalho, na escola, onde for. A verdadeira frutificação que começa no lar é no marido que honra a esposa. É na esposa que edifica a sua casa.
é nos pais que discipulam os seus filhos, e é nos filhos que aprendem a respeitar e obedecer os seus pais. Essa é a verdadeira frutificação. Nós vivemos numa geração marcada por distrações. Nós nos distraímos facilmente. Tem um aparelhinho, né, que nos distrai muito. E nós precisamos ter muito cuidado, nos vigiarmos muito nisso. Frutificar hoje, talvez, pode ser desligar o telemóvel por um tempo. Deixar ele de lado um pouquinho. Aprender a pedir perdão dentro de casa. Orar em família. Demonstrar paciência em vez de explosão. Restaurar relacionamentos quebrados. São coisas que, muitas vezes, pequenas coisas que vão minando na nossa vida familiar. E a gente deixa Cristo de lado por conta dessas coisas. E aí não podemos frutificar, porque se nós não estivermos ligados a Cristo, estamos mortos. Sabe por quê? Muitas vezes a gente cai em pecado porque a gente não se liga em Cristo, a gente se liga em nós mesmos, e eu mesmo, a minha carne é fraca, a minha carne vai me levar ao pecado, à prática do pecado. Mas quando eu estou em Cristo, o pecado para mim é aversão, porque a santidade de Deus me toma e me dá o entendimento que eu nasci com um propósito. Uma igreja saudável produz família saudável. Pai, converse com seus filhos. Tenha um tempo com seus filhos. Você não sabe como isso para mim, e eu falo isso com propriedade, depois de ter realmente levado uma regulagem de Deus através do meu filho, que era pequeno, mas eu separei um tempo. Num dia na semana, eu levava meu filho, Jonathan, íamos à praia, íamos para algum lugar, sentávamos, conversávamos. Isso foi muito bom, porque eu vi que isso marcou o meu filho. E marcou de tal maneira que hoje ele me surpreende. Eu digo, olha, quando eu vejo assim, digo, que bom, porque valeu a pena. Eu sei que nós chegamos cansados do trabalho. Eu sei que o dia a dia é pesado, mas também eu sei que se você decidiu ser um chefe, um sacerdote da sua casa, nós precisamos agir como tal. Pegue seu filho. Ah, não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro para você sair para caminhar, para dar uma volta aqui. Tem tantos lugares bonitos aqui. Vamos lá para o Rio, vamos conversar. E eu conversava com ele. E quando chegou a época da puberdade, da adolescência, eu conversava, e aí, meu filho? Está gostando de alguma garota? Essas conversas são boas, são saudáveis. Amados, isso é muito bom. Você saber como está o coração do seu filho. Você ouvir aquilo que seu filho precisa falar. Isso é muito bom. A gente precisa desse tempo, precisamos falar, precisamos conversar com eles. Então você que tem filhos pequenos ainda, valorize o tempo. Valorize esse tempo. Saia com eles para andar de bicicleta. Ontem eu vi Sidney saindo com Julinha para andar na bicicleta aqui no Parque da Feira. Ele não me viu, mas eu vi. Eu digo, como é bom isso. Isso é bom, amados. É muito bom. A gente às vezes diz, aí não tenho paciência. Você vai ter que ter, porque é fruto do Espírito. Busque a paciência. Saia com seus filhos. Ouça seus filhos. Ria com seus filhos. Chore com seus filhos. Caminhe com seus filhos. Corra com seus filhos. Porque você foi chamado para ser um referencial, primeiramente na sua casa. Mas nós também frutificamos fora. Na escola, na universidade, no ambiente de trabalho.
Frutificar fora não significa apenas falar de Jesus para as pessoas, mas principalmente refletir Jesus. Quando as pessoas olhar para você, elas digam: olha, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem alguma coisa diferente. E não é porque é brasileiro, é peruano, é português, é espanhol, não. Ele é diferente. O que ele tem de diferente? O que me chama a atenção dessa pessoa? Porque essa pessoa é íntegra, porque essa pessoa é honesta, porque essa pessoa não trapaceia, porque essa pessoa busca cumprir seu serviço de maneira correta. Quantas vezes eu ouvia dos colegas: não, faça isso não, porque isso ninguém faz. Mas sabe por que eu fazia? Porque, para mim, eu não estava trabalhando ali para receber um salário no fim do mês apenas. Eu estava trabalhando ali para glorificar o nome de Deus. Porque quando eu estou ali, eu preciso ser luz. Eu preciso entender que sou sal. Eu preciso entender que as pessoas estão olhando, enquanto todos os outros fazem a mesma coisa. Mas se eu fizer diferente, eu tenho que saber que o que eu estou fazendo naquele lugar não é para que o chefe me veja e me promova. Não, é para que Deus possa ser glorificado através da minha vida. Mas ninguém faz. Mas eu não sou, né? Aprendi isso quando falava para minha mãe: mãe, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Você é Esteban Alonso Ruiz Salcedo. Porque nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós viemos aqui nesse mundo para frutificar. O cristão, então, ele trabalha para glorificar a Deus. Num mundo em que muitos querem vantagem, a qualquer custo, frutificar, sendo filhos de Deus, é não participar de corrupção, é não alimentar fofocas, é tratar as pessoas com dignidade e é manter integridade, mesmo quando ninguém nos vê. Mesmo quando ninguém está olhando para nós, nós precisamos ser íntegros diante de Deus, porque dele não escondemos nada. Mas também precisamos ser frutíferos na vizinhança, na sociedade. Mas pastor, pensa, minha vizinha, meu vizinho é chata, não importa. Você precisa frutificar naquele lugar. Você precisa ser luz para aquela pessoa. Você é a luz do? Diga para seu irmão: você é luz. Você é luz. A igreja não foi chamada para viver isolada. É por isso que o termo igreja, eclesia, em grego, significa chamados para fora. Você foi chamado para estar influenciando as pessoas. E não para ser influenciado do mundo, mas você foi chamado para isso. Frutificar na vizinhança talvez é ajudar alguém que está passando necessidade, visitar um enfermo, ouvir alguém que está sofrendo, promover reconciliação num mundo que tem tanta discussão, tanta amargura, tanta briga, e você está promovendo a reconciliação, demonstrar gentileza em tempos de intolerância. Vivemos em tempos onde a intolerância ela está governando e nós precisamos ser pacificadores. Numa sociedade marcada pelo individualismo, pequenas atitudes carregam impactos enormes. Levar alimento para alguém que está precisando por motivo de desemprego ou alguma situação. Acolher uma pessoa de vulnerabilidade e poder ajudá-la. Oferecer oração para alguém que precisa, alguém que está aflito. Apoiar emocionalmente alguém que está em depressão. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar para você, porque muitas vezes, e tem pessoas, líderes religiosos, que colocaram na depressão uma importância espiritual tamanha, que diz assim: você está assim porque está em pecado, e às vezes não tem nada a ver.
nós precisamos compreender que também há partes da depressão que são psicossomáticas. E nós precisamos estar atentos e não demonizar as coisas. Eu brincava com alguém, conversava, acho que foi com o Júnior, né? A gente lança tanto a culpa ao diabo e o coitado, ele já está derrotado, porque a única coisa que ele pode fazer é a mentira, quando a gente recebe como verdade, mas é mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas a gente diz, foi o diabo, foi o Satanás, foi o capiroto. Quando a gente mesmo cai, porque a gente quer, ou então porque alguma situação, em alguma enfermidade ou alguma coisa. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nem toda depressão é de cunho espiritual. Às vezes há situações de ansiedade que são, sim, psíquicas e que vão se somatizar na saúde física da pessoa. E nós precisamos estar atentos a isso. Muitas pessoas conhecerão o amor de Cristo antes de ouvir pelas atitudes nossas aí afora. Por nossas atitudes. Mas também, amados, por último, a frutificação verdadeira, ela precisa ser cristocêntrica. O centro da frutificação não é o homem, mas é Cristo. Você não dá frutos pela sua performance. Você não dá frutos pela sua cara linda. Você dá frutos porque está ligado a Jesus. Você dá frutos porque você está conectado à videira. Não produzimos frutos para sermos admirados. Olha, veja aí como essa pessoa está bem sucedida, porque, olha, porque ele é assim, né? Assado. Não. É por isso que eu digo aqui, amados, está vendo essa estrutura? Está vendo essa igreja? Não tem nada a ver comigo. É a graça de Deus. É Deus aqui, porque é Ele que tem que ser glorificado. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Porque se fosse por mim, não estaria ninguém aqui. Mas é Cristo em nós, a esperança da glória. O fruto verdadeiro aponta para Cristo. A bondade revela Cristo. O perdão revela Cristo. O amor revela Cristo. A santidade revela Cristo. A nossa alegria revela Cristo. Tudo tem que revelar na minha vida para glorificar a Cristo. Uma igreja saudável não exalta personalidades. Não, ninguém aqui veio aqui para brilhar, porque o único que tem que brilhar é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui precisa ser reverenciado a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Eu gostaria de concluir com uma pergunta. Você tem sido frutífero ou apenas está frequentando uma igreja? Deus não procura apenas árvores com folhas, mas árvores com frutos. Certa vez, Jesus chegou numa árvore, e ele estava com fome. E essa árvore estava cheia de frutos, cheia de folhas, Uma árvore cheia de folhas, e ele vê ao longe e estava com fome e chega perto, mas não tinha nenhum fruto. E sabe o que ele fez com essa árvore? Ele a amaldiçoou. A única vez que você vai ver na palavra que ele amaldiçoa. Porque ele jamais tinha amaldiçoado ninguém, e muito menos uma árvore. Mas a única vez que ele amaldiçoa uma árvore é porque ele não tinha frutos. E eu trago esse detalhe para nós hoje. Ele não estava apenas ensinando na maneira natural que uma árvore que não frutifica precisa ser morta.
Não, ele está dizendo, você que é meu discípulo, se você não frutificar, você vai morrer aos poucos. Porque a frutificação, ela tem que ser evidência. O que nós lemos em João? Se vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês der fruto, e fruto que permaneça. Nós precisamos compreender essas verdades, amados. Nós precisamos entender que o mundo ele está cansado de discursos vazios. Nós escutamos os discursos vazios na política e até na religião. Mas graças a Deus, quando eu falo aqui que nós não somos uma religião, mas sim um estilo de vida, nós precisamos viver isso. Carregamos sim o nome de uma placa denominacional, porque é a placa que nos identificamos, Igreja Batista. Mas há um reino maior a qual nós pertencemos, que é o reino de Deus. E isso não é uma religião, mas um estilo de vida. Precisamos entender que nós estamos representando um reino, não uma religião. Isso faz toda a diferença. Porque os discursos vazios da política, da religião, dos esportes. Segunda-feira teve a convocação da seleção brasileira. E se vocês olhassem para a alegria do povo quando convocaram Neymar. Mas quando você está no templo, na casa do Senhor, você não se alegra tanto. E parece que chegamos tristes. Mas na convocação do Neymar, nós estávamos pulando de alegria. Isso diz muito quem é o nosso Senhor. Isso diz muito a quem nós estamos glorificando. E depois nos queixamos, porque as coisas não saem como a gente quer. Como vai sair a bênção que você está esperando se você tem depositado sua confiança nos homens, na sua força? Não tem como. Se a nossa confiança for depositada no Senhor, se nós estivermos conectados na videira verdadeira, que é Deus, que é Jesus, tudo, absolutamente tudo vai andar conforme aquilo que Deus já determinou na sua vida. Agora, se você anda confiando no seu trabalho, na sua força, na sua performance, não espere os resultados. Que o seu trabalho, que o seu esforço, que a sua capacidade, apenas espere isso. Mas quando a gente depende de Deus, quando a gente se concentra em Jesus, o sobrenatural, ele vem. O testemunho de Tainá aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente, né, minha filha, a gente se centra na nossa performance, naquilo que a gente pode fazer. Quantas vezes eu sou tentado, amados, a vir aqui dizer, não, porque olha, eu vou estudar, vou falar aqui grego, hebraico, aramaico. Deus é simples. É bom a gente entender um pouco de grego, de hebraico, para poder entender o fundamento da palavra. Mas imagine se eu chegar aqui e começar a pregar em grego. Você seria edificado? Em latim? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você e eu possamos falar na linguagem que as pessoas entendem. E sabe qual é a linguagem que as pessoas entendem melhor do que palavras bonitas e bem elaboradas? É um abraço a quem precisa. É uma oração para aquele que está desanimado. É um dizer aqui, estamos juntos para aquele que se sente sozinho.
E muitas vezes perdemos as oportunidades porque nos apegamos à religiosidade. Não perca as oportunidades que Deus tem lhe dado. Não perca, porque Deus não chamou você para pregar bonito. Deus chamou você para viver e dar fruto. Viva e dê fruto. Uma pergunta última que eu quero fazer. Não precisa responder a não ser a você mesmo. Quantas pessoas você tem discipulado este ano? Quantas pessoas eu tenho discipulado este ano? Deus não me chamou para fazer convertidos, mas para fazer discípulos. Sabe por que a gente muitas vezes perde tempo? Porque a gente olha para o nosso próprio nariz, para nossos próprios problemas, mais do que para aquilo que fomos chamados. Quando você começar a enxergar no outro com o amor de Cristo, você vai ver que na graça de Deus, Ele vai começar a resolver os seus problemas. E você não vai sentir. Mas quando eu me concentro na minha própria dor e lambo minhas feridas, eu perco tempo e Deus não age. Porque Ele disse, enquanto essa pessoa, enquanto fulano estiver lambendo suas feridas, pensando no seu eu não posso fazer nada. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele? Mas quando nós não entregamos e não confiamos, Ele não pode fazer. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele vai fazer. Não tem outra. Mas você vive na sua dependência, na sua performance. Não é o que Deus quer. É o que eu quero. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque não vamos crescer nem frutificar se Cristo não for o centro. Se não estivermos ligados em Deus. Se não estivermos conectados em Cristo. Quando permanecemos em Cristo, inevitavelmente produzimos frutos. Não há outra equação. Temos uma professora de matemática. Matemática é uma ciência exata. Não é, Charles? 2 mais 2 é? 2 mais 2 é? Não tem outra resposta. E eu quero dizer, não tem outra resposta. Quando você está conectado a Deus, a Jesus, você frutifica. E respondendo à pergunta anterior, se você ainda não tem discipulado alguém nesse tempo de caminhada que você tem, é porque você não está conectado totalmente a Cristo. Reveja seus conceitos. Reveja enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. E nós precisamos. Aí você pode dizer, para você é fácil, pastor. Talvez sim, talvez não. Porque eu também trabalho fora. Porque eu também tenho minhas coisas que fazer. Mas eu entendo, eu fui chamado com uma missão. E não apenas pregar a palavra. Não apenas orientar vocês como igreja. Mas também discipular. Você não acha que chega o fim do expediente, do café, e eu quero ir para casa? Descansar? Tomar um banho e relaxar? Mas aí eu preciso
passar mais tempo para caminhar com alguém. Você não acha que Célia também gostaria? Mas também, por quê? Porque a nossa motivação é agradar a Deus. Porque a gente quer cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Mas enquanto a gente olhar para os nossos próprios problemas, a gente não vai entender o nosso propósito, o nosso chamado. Porque vamos apenas lamber nossas próprias feridas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você olhe para frente e diga assim: eu prossigo para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Eu olho para Ele. Vou seguir com fé, como tinha uma música, né? Uma igreja que frutifica é uma igreja que cura ambientes. É uma igreja que transforma pessoas. É uma igreja que alcança vidas. E é uma igreja que glorifica a Deus. Algumas perguntas finais. Que tipo de fruto eu tenho produzido? Minha família percebe Cristo através da minha vida? Meu comportamento no trabalho revela Jesus? Minha presença gera vida ou desgaste? Estou conectado verdadeiramente com a videira verdadeira? Não somos nada. Não somos nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Se depender de mim, esse púlpito, ele vai ser sempre um púlpito de confronto. E não de passar a mão. Ore por isso. Porque mais do que você querer receber uma palavra de bênção, você precisa entender que a palavra precisa primeiro confrontar o nosso coração, para que o nosso coração esteja preparado para receber a bênção que Ele tem. Igreja saudável não é apenas aquela que cresce em números, mas é aquela que cresce em frutos. Frutifique na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Faça a sua oração. Faça a sua oração e comece a buscar ao Espírito para que você possa responder essas perguntas de autoavaliação, de autoexame. Verdadeiramente eu estou aqui apenas sendo um frequentador? Estou apenas esquentando o banco? Estou apenas por estar? Não adianta, porque nós precisamos compreender o nosso chamado, o nosso propósito. E o nosso propósito é que demos frutos, e frutos que permaneçam. Nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. E essa videira é Cristo. Essa videira é o Senhor. Só assim a gente vai estar completo nesta vida. Só assim a gente vai entender que vamos estar cumprindo o nosso propósito. Não há outro. Assim como a matemática é uma ciência exata. Ser filho de Deus é a ciência exata de estar conectado. Cristo em mim igual frutos. Cristo na minha vida, frutificação. Cristo na minha vida, família saudável. Cristo na minha vida, trabalho para a glória de Deus. Cristo na minha vida, os vizinhos olhando para mim, glorificando a Deus. Cristo na minha vida, eu posso glorificar a Deus
porque darei frutos, e frutos que permaneçam. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, as nossas vidas, declarar a nossa dependência do Senhor, declarar, Pai, que só o Senhor é Deus e que somos totalmente dependentes do Senhor. Nos ajuda, Pai, a poder entender, a compreender nossos caminhos, nossos propósitos. Nos ajuda, Pai, a entender que o Senhor tem muito mais daquilo que temos vivido e nos dá, Senhor, o entendimento de que verdadeiramente sem Ti nada podemos fazer. Queremos glorificar o Teu nome, Pai, mas não com a nossa performance, não com o nosso conhecimento, não com ritos, rituais, não com religiosidade, mas com um coração sincero, que obedeça e que dê frutos, e frutos que permaneçam. Nos ajuda, Pai. Nos dá como famílias esse entendimento e que possamos, quer a tempo ou fora de tempo, agradar o Teu coração. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Te agradecemos e engrandecemos. Em nome de Jesus.